E aí galera, sejam bem-vindos. Logo de início vou deixar um pequeno aviso. O vídeo está dividido em duas partes. A primeira parte é voltada para quem ainda tem dúvidas ou está menos por dentro do mundo da emulação, onde vou responder algumas perguntas mais básicas. Já na parte final do vídeo, vamos falar de tudo que os forks do Yuzu e Ryujinx fizeram até agora e de como eles evoluíram ao longo deste ano. No vídeo de hoje vamos responder uma das perguntas que mais recebo. Eu utilizo o Yuzu ou Ryujinx até hoje. Será que eu deveria migrar para o Citron, Eden ou Ryubing? Inclusive, vamos mostrar alguns resultados práticos para que no final você mesmo tire a conclusão se já é hora de migrar ou se ainda faz algum sentido continuar onde você está. Além disso, vamos falar de forma detalhada sobre todo o progresso que os emuladores tiveram ao longo deste ano. Primeiramente, vamos esclarecer algumas dúvidas muito comuns. Se eu migrar de emulador, eu vou perder todos os meus saves? Vou ter que configurar meus mods novamente ou reinstalar updates de jogos? A resposta é felizmente não, principalmente se você fizer o backup correto dos seus saves ou da pasta de usuário. Ao migrar entre os forks do Yuzu ou Ryujinx, todas as configurações, saves e outros dados do usuário serão mantidos da forma com que estavam. Para isso, eu recomendo utilizar o modo portátil dos emuladores. Nos forks do Yuzu, basta criar uma pasta chamada User na raiz do emulador. Já nos forks baseados no Ryujinx, como o Ryubing, basta criar uma pasta chamada Portable, também na raiz do emulador. Caso você faça isso e perceba que seus saves desapareceram, não se assuste. Basta recortar todos os arquivos na pasta da instalação interior, que normalmente ficam localizados na pasta chamada appdata, e colar esses arquivos dentro da pasta User ou Portable conforme você acabou de criar. Você também vai notar que existem vários forks disponíveis, mas aqui vou falar apenas dos que eu recomendo neste momento, e também explicar por que não recomendo alguns outros. Começamos pelos recomendados, temos o Citron, Eden, forks do Yuzu e apenas o Ryubing como forks do Ryujinx. Existem outros forks que não são recomendados nesse momento, isso não significa que eles não possam ser recomendados no futuro. O Suyo, por exemplo, é um projeto que já foi abandonado e não recebe mais atualizações. O Torso é outro caso complicado, pois atualmente não existe uma forma clara de saber se o projeto ainda está sendo atualizado, já que ninguém mais o mantém de forma pública, e todo o desenvolvimento se mantém na Dark Web. O Sudashi também não é mais recomendado, pois o próprio desenvolvedor abandonou o projeto para focar na monetização de outros trabalhos de emulação, e mesmo na última versão disponível já é bastante defasado em relação aos outros forks. Qualquer outro fork genérico do Yuzu também não é recomendado, principalmente pelo risco de coleta indevida de dados. Eu estou falando tanto no Android quanto no Windows, beleza? Do lado do Ryujinx, a recomendação é apenas o Ryubing. Os outros forks existentes estão há pelo menos 3 meses sem atualizações, já que seus desenvolvedores estão ocupados com outros projetos, ou simplesmente deixaram o desenvolvimento de lado. Agora falando sobre desempenho e usabilidade, vale a pena migrar do Yuzu ou Ryujinx para esses novos forks? A resposta, na maioria dos casos, é sim, mas isso depende muito do seu PC. Em testes que fiz em Bayonetta 3, por exemplo, a última versão oficial do Yuzu apresentou um desempenho superior quando comparado aos forks de Citron e Eden. Então, se você tem um PC que já está no limite para rodar os jogos de Nintendo Switch, talvez continuar usando seu antigo Yuzu seja a melhor opção neste momento. Ao mesmo tempo, muitos devem estar se perguntando, por que não testei Zelda Tears of the Kingdom? E aqui entra um ponto importante. Atualmente eu só possuo as atualizações mais recentes do jogo, que não são compatíveis com o Yuzu antigo. Ou seja, no Yuzu você pode até ter um desempenho melhor, mas apenas em parte da biblioteca, já que você não terá acesso aos updates mais recentes dos jogos, já que não existe suporte para as firmwares mais novas lançadas atualmente. A lista de compatibilidade do Yuzu acaba ficando limitada a jogos mais antigos. Já nos forks mais novos, principalmente o Eden, tiveram melhorias significativas na compatibilidade geral. Além disso, você pode notar mais stutters ao compilar shaders e outros recursos no Yuzu, enquanto o Citron, por exemplo, tem uma compilação de shaders praticamente impecável. Então, tudo acaba sendo uma questão de escolha. Quer mais desempenho bruto ou jogar apenas jogos mais antigos? Yuzu. Se você quiser mais funcionalidades, melhor compatibilidade com os jogos novos e centenas de correções adicionais, Eden ou Citron são suas melhores opções. Em relação ao Ryubing comparado ao Ryujinx, neste momento eu não consegui executar testes diretos pelo mesmo motivo de compatibilidade com as firmwares mais novas. Ainda assim, posso afirmar com segurança que o Ryubing entrega um desempenho maior do que o Ryujinx original.
Isso acontece porque foram implementados alguns hacks de desempenho, que a equipe original do Ryujinx se recusava a aplicar, já que o foco deles era sempre a precisão máxima, mesmo que isso custasse parte do desempenho. Então, até aqui, você já sabe que trocar de emulador pode trazer ganhos de compatibilidade e melhorias em vários jogos. Seus saves serão mantidos se você fizer tudo corretamente, mas o desempenho pode variar, podendo ganhar ou perder FPS dependendo do jogo. Como eu disse anteriormente, a não ser que seu hardware já esteja rodando os jogos no limite, eu recomendo fortemente que você troque agora. Sabendo disso, vamos agora falar da maneira mais detalhada sobre tudo que o Eden e o Citron fizeram pela comunidade desde seu surgimento. E é claro que é muito difícil catalogar absolutamente tudo, e algo pode acabar ficando de fora, mas vamos fazer uma análise mais completa possível, beleza? Mas antes disso, não se esqueça de deixar seu like. Fazer esse tipo de vídeo exige muita pesquisa e dá bastante trabalho. E se essa é a sua primeira vez aqui no canal, considere se inscrever para acompanhar conteúdos semanais. E se você quer comprar jogos digitais economizando muito, conheça a Instant Game, a loja digital que vende jogos para diversas plataformas, como PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Adquira já jogos de todos os gêneros com desconto de até 99%, galera, ô louco! Aqui você também vai encontrar diversos gift cards e créditos para outros serviços. Você paga seu pedido através de Pix, sem a necessidade de pagar impostos, em um site com uma nota de 4.7 no Trustpilot, que funciona como o Reclame Aqui brasileiro. Caso tenha algum problema, a Instant Game oferece um suporte 24 horas, 7 dias por semana. O que você está esperando para economizar? Links na descrição. Começando pelo Ryujinx ou Ryubing, ainda antes do Ryujinx ser derrubado pela Nintendo, a equipe de desenvolvimento já vinha entregando melhorias importantes de desempenho. Porém, diferente da era de ouro da emulação de Nintendo Switch no PC, os changelogs e relatórios detalhados deixaram de ser compartilhados com a mesma frequência e profundidade. Com isso, hoje as informações acabaram ficando mais limitadas, e as pesquisas se tornam bem mais difíceis de se aprofundar. Voltando um pouco no tempo, cerca de 6 meses atrás, como vocês podem ver na captura de tela, naquela época o Sudachi era o campeão de desempenho bruto. O Citron estava em um período de recesso, que vamos comentar mais à frente, e o Eden ainda era um projeto muito recente. Mesmo assim, o Ryubing já conseguia entregar na maior parte dos testes um desempenho bruto superior, embora também exigisse um hardware muito mais potente para rodar de forma satisfatória, com processadores AM5 ou falando de Intel a partir da 12ª geração. Você pode estar se perguntando, mas você está falando de Ryujinx e terminou falando de Ryubing. De onde isso surgiu? Com o fim do Ryujinx, o Ryubing acabou se tornando seu sucessor direto. E sim, ele faz basicamente tudo melhor que o Ryujinx já fazia, o que torna o uso do Ryujinx hoje completamente sem sentido. Não existe mais um motivo real para utilizá-lo. Voltando ao assunto principal, em algum momento os forks do Ryuzu acabaram ultrapassando os resultados do Ryubing em alguns cenários. Vamos falar disso mais à frente, mas é importante deixar claro que isso ainda depende muito do jogo testado e principalmente do hardware utilizado. Entre as principais adições feitas pelo Ryujinx e pelo Ryubing, como já comentei, muitas não são totalmente claras ou documentadas, mas ambos sempre tiveram a fama de rodar jogos logo no lançamento, justamente por conta da sua precisão de emulação. Durante este ano, vimos isso acontecer novamente em Pokémon Legends EA, e também no passado com Zelda Echoes of the Wisdom, que rodava praticamente perfeito no Ryubing, enquanto os forks do Yuzu demoraram um tempo maior para corrigir os problemas, principalmente relacionado ao áudio e aos efeitos das rifts. Outra adição importante, mencionada pelo Zephron, desenvolvedor do Citron, foi a ajuda que o desenvolvedor do Ryubing na correção do áudio da firmware 19, e também a implementação das firmwares acima de 19. Pelo que foi explicado, a implementação final ficou a cargo de Zephron, mas contou com o suporte técnico de um dos desenvolvedores do Ryubing. Atualmente, o Ryubing ainda é o emulador mais preciso entre todos, porém, como acontece na maioria dos casos de emulação, precisão sempre vem acompanhada ao custo de desempenho. Então, se você pretende jogar jogos com alta taxa de frames, é bom estar preparado para utilizar um hardware de ponta ao escolher o Ryujinx ou Ryubing. Agora vamos falar do Citron, um emulador que surgiu no final do ano passado e que também não nasceu exatamente do nada.
O seu desenvolvedor já trabalhava no Zui, que na época era considerado um dos emuladores mais promissores, principalmente pelo seu desempenho excepcional no Android. Após algumas divergências entre o Citron e o Sudashi, o Zui acabou sendo descontinuado e retornou com o Citron, agora com uma nova identidade e novos desenvolvedores. Inicialmente, o Sudashi acusou o Citron de copiar diversas partes do código, praticamente replicando o projeto. Na minha visão, até hoje isso nunca foi devidamente comprovado, principalmente porque ambos são derivados do Yuzu. O fato é que o Citron rapidamente começou a superar o Sudashi em benchmarks e em outros testes práticos, chegando inclusive a ultrapassar o Ryubing em alguns cenários, tornando-se rapidamente o preferido de grande parte da comunidade. Naquele momento, o Citron parecia ser o substituto definitivo do Yuzu, com vários jogos sendo corrigidos e rodando melhor do que no Sudashi. Porém, logo as coisas começaram a desandar. O projeto passou a ser acusado com frequência de estar sendo desenvolvido quase que inteiramente por inteligência artificial. A situação piorou ainda mais quando aconteceu o banimento de cerca de 95% dos usuários do Discord, motivado por uma implementação de DRM, além de um rompimento entre os dois desenvolvedores, uma história que até hoje não ficou totalmente clara. Com isso, o emulador acabou ficando na geladeira por um bom tempo. Mesmo assim, o desenvolvedor principal do Citron continuou trabalhando nos bastidores, corrigindo diversos problemas. Em determinado momento, a onda de ban do Discord foi revertida, os DRMs foram deixados de lado e o projeto teve um recomeço. As primeiras versões após o retorno trouxeram apenas algumas novidades, mas ainda focadas em melhorias de menor impacto. Parte da comunidade voltou a confiar no Citron, enquanto outra parte preferiu continuar afastada do projeto. Um verdadeiro divisor de águas veio com o lançamento do Switch 2. Com isso, vários jogos do primeiro console receberam atualizações, incluindo novos idiomas como português, além de dezenas de adições de conteúdo. Esses updates não podiam ser corretamente reproduzidos nos emuladores, por falta de suporte à nova firmware. Foi então que Zephron, em conjunto com o desenvolvedor do Ryubing, como dito anteriormente, conseguiu corrigir esse problema, abrindo a possibilidade para que jogos lançados ou atualizados nos últimos meses passassem a funcionar corretamente neste emulador. Essa atualização foi sem dúvida uma das melhores coisas que o projeto fez até hoje. Além disso, ajudou finalmente a corrigir grande parte dos problemas de áudio da firmware 19. Embora o Citron ainda não tenha implementado essa correção de forma completa, permanecendo incompatível com alguns JRPGs, onde o áudio pode estar totalmente ausente ou falhar parcialmente. Nos últimos dias, o Citron entregou compatibilidade em sua versão Android com os novos processadores Snapdragon Elite, embora ainda apresente um desempenho e precisão um pouco abaixo do Eden. O Citron atual é um emulador que respeita o trabalho feito pelo Eden e acredita corretamente quando implementado as soluções vindas dele, algo que o Eden também faz de forma recíproca. Neste mês de dezembro, o Citron chegou finalmente ao iOS e também recebeu uma nova implementação relacionada ao Metroid Prime 4. Como eu ainda não testei esse jogo, não posso garantir se ele está 100% jogável, beleza? Hoje, o Citron é um emulador maduro, com uma equipe de desenvolvimento sólida, excelente desempenho no Windows e um desempenho bom o suficiente no Android, embora ainda apresente alguns pequenos problemas na sua lista de compatibilidade. Por último, vamos falar do Eden, que começou a ser desenvolvido a partir da separação dos desenvolvedores do Citron, como disse anteriormente. O Eden teve uma abordagem bem diferente de outros forks, principalmente no Android. Desde o início, o projeto buscou o reforço de todos os lados, ou seja, qualquer desenvolvedor interessado em ajudar precisava apenas demonstrar suas habilidades para ser bem-vindo ao time. O Eden acabou reunindo praticamente todos os desenvolvedores que trabalhavam em projetos menores, principalmente focado em Android, e integrou todos eles ao projeto principal. Ele também foi um dos primeiros projetos a trazer um multiplayer online funcional no Android, porém o seu desenvolvimento inicial foi lento e bastante conturbado. As primeiras versões de teste acabaram vazando publicamente, mas os desenvolvedores conseguiram contornar a situação rapidamente. Levou um pouco mais de 2 meses até surgir a primeira versão oficial, que ainda não estava totalmente pronta, mas no geral agradou bastante a comunidade, principalmente porque naquele momento o Citron estava sem atualizações, e ninguém sabia se novas versões ainda seriam lançadas no futuro. Com algumas melhorias de desempenho e a implementação de hacks focados principalmente no Android, o Eden rapidamente alcançou um público que estava praticamente sem nenhum projeto ativo, já que os poucos que existiam eram extremamente incompletos. O Eden também passou por problemas internos,
com ex-desenvolvedores que acabaram cedendo credenciais do Discord para terceiros, o que praticamente destruiu o servidor do projeto. Felizmente, a própria comunidade ajudou na recuperação do servidor, e desde então, a equipe passou a trabalhar de forma muito mais organizada e cuidadosa. As primeiras versões do Eden ainda traziam novidades pouco interessantes para o Windows, mas no Android, o desenvolvimento estava a todo vapor. Com o passar do tempo e evolução do projeto, veio o grande diferencial do Eden, uma correção com mais de 50 jogos que antes eram incompatíveis ou apresentavam problemas diversos. Depois disso, o emulador também recebeu a implementação de novo sistema de áudio e da firmware originalmente desenvolvida no Citron. Porém, o Eden foi além, expandindo ainda mais sua lista de compatibilidade. Um dos grandes destaques foi a correção de cerca de 10 a 20 jogos de JRPG, que até hoje ainda apresentam problemas ou ausência de áudio no Citron. O Eden também foi um dos primeiros emuladores a corrigir Pokémon Legends EA, praticamente na data do lançamento. A correção inicial ainda não era 100%, mas atualmente o jogo já rodava bem, sendo inclusive a melhor forma de jogá-lo no Android até hoje. Falando especialmente no Android, o Eden recebeu diversas melhorias focadas nesse sistema, principalmente graças aos drivers personalizados do Mr. Purple, que no geral entregam um desempenho surpreendente quando o assunto é o sistema mobile do Google. Ainda no Android, o Eden também foi um dos primeiros emuladores a oferecer compatibilidade com o Snapdragon Elite. O desempenho nesses dispositivos ainda não é tão bom quanto em gerações anteriores, mas isso não é problema do emulador em si, e sim das limitações atuais do driver. Hoje em dia, o Eden ainda entrega builds com um intervalo um pouco maior se comparado ao Citron, por exemplo, mas é sempre possível utilizar as versões Night. Lembrando que essas versões não são desenvolvidas nem oficialmente suportadas pela equipe principal do Eden, beleza? Recentemente, eles também trouxeram uma implementação mais completa do Home Menu do Switch, algo que já havia sido tentado por outros projetos no passado, reforçando ainda mais o compromisso do Eden com a preservação deste console. Atualmente, o Eden é um emulador extremamente sólido em tudo que se propõe a fazer. Hoje posso afirmar com tranquilidade que ele é o emulador mais completo disponível no Android, tanto em desempenho quanto em sua lista de compatibilidade e recursos disponíveis. E caso você utilize no PC, dificilmente vai se decepcionar com o que ele oferece. E galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Obrigado a todos que assistiram até aqui, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Valeu pela audiência e fui!